Estava vendo aqui, são muitos os pedidos de aconselhamento, né? Quando a conversa é boa, eu sei que ela já naturalmente esclarece muitas coisas, muitas perguntas, aquelas que estão aqui. Mas hoje coincidentemente, eu estava olhando aqui no intervalo, eu vi que existe um pedido de reflexão de um homem que tem 30 anos, ele não quer se identificar, a esposa tem 27, eles estão há 5 anos casados e já tem 8 meses em que eles começaram a viver uma crise. Essa crise começou quando a esposa perdeu o interesse pelo sexo. Claro, perdeu o interesse pelo sexo, naturalmente perdeu também o carinho, o que é um prejuízo ainda maior, né? Eu sempre digo que quando você tem uma crise, isso é natural, os casais sabem muito bem disso, eu não estou falando nenhuma novidade. Na vida de casado há crise, sim, do interesse sexual. Mas quando o carinho continua, parece que a crise fica mais fácil de ser superada. Mas aqui não. Neste caso, perdeu também todas as instâncias do carinho. Ficou uma relação muito dura. E ele está dizendo que a ama muito e que por causa deste amor ele ainda não traiu, mas que ele está sentindo que não terá outra solução a não ser viver a traição. E que, se não houver uma solução para o problema, vai então pedir a separação. Mas ele está dizendo aqui que ele se sente muito torturado por isso, por ver no conflito essa solução tão drástica, porque ele considera o casamento dele sagrado, já disse, né, que ele ama muito a esposa, eles participam ativamente da igreja, e entenderia como um grande prejuízo perder, então, este vínculo, desfazer este vínculo. Ele não me disse aqui se tem filhos, mas ele falou dessa crise. 5 anos de casado jovens, né? Ele tinha 25, ela tinha 22, porque atualmente ele está com 30, ela com 27, e ele gostaria que eu comentasse um pouco essa situação deles. Bem, primeira coisa, que toda vez que nós estamos enfrentando uma crise matrimonial, eu nunca me casei, né? Às vezes algumas pessoas até ficam dizendo assim, ué padre, o senhor não casou e fica dando conselho para quem casou? Pois é, o ginecologista também, homem, também nunca pariu um filho para poder conduzir um parto. Então a gente está justificado, né? A gente já viu muita gente casada. Eu nasci dentro de um lugar onde o casamento foi muito bem sucedido, graças a Deus, com todas as dificuldades do meu pai e minha mãe. Meu pai faleceu, ele era ainda casado com a minha mãe. Então a gente sabe por aquilo que vê, por aquilo que lê, por aquilo que convive. E também é apenas uma palavra, não é uma solução. A nossa reflexão, eu não estou aqui pretensioso, dizendo que estou dando uma solução aos problemas que eu comento. Não, é apenas uma reflexão que pode ou não ajudar. Eu particularmente penso que o casamento, ele só é possível de ser duradouro quando ele passa pela experiência da escuta, quando ele passa pela experiência da fala. Quando eu fala, quando eu sugiro que o casamento precisa ter fala e escuta, eu estou falando daquilo que eu chamo de enfrentamento. Muitas vezes nós temos um conflito entre nós não dizemos, nós vamos permitindo que o tempo vá multiplicando as instâncias do conflito e daqui a pouco o conflito ficou muito maior do que nós. Por exemplo, depois de 8 meses de total desinteresse pelo sexo, esse rapaz começa a pensar na possibilidade de desfazer o vínculo por causa disso. Veja bem, minha gente, nos primeiros sinais de desinteresse, a gente tem que conversar. Ou até mesmo para buscar soluções. A mulher, ela funciona com outro mecanismo muito diferente do nosso. A sexualidade do homem é toda para fora, né? A mulher é toda mais interna. E às vezes há um conflito até em relação ao prazer que a mulher sente.
Isso aqui vale para todos os que assistem agora. Você já teve coragem de perguntar à sua esposa se ela está satisfeita com a vida sexual que vocês têm? Porque às vezes as mulheres, elas ficam muito caladas, elas passam pelo conflito sem dizerem nada. E depois, porque não se realizam, e por motivos que são diversos, às vezes os homens interpretam a sexualidade muito mais como uma satisfação de uma necessidade biológica, o que é terrível. Na vida matrimonial, o sexo, ele tem que recrutar todas as dimensões do respeito e da sacralidade que o outro tem. E por isso precisamos falar sobre isso, sim. Uma vez eu tive uma oportunidade de conversar com a mãe sobre isso, com a minha mãe. É claro que é difícil. Você pergunta: mãe, como era a sua vida sexual com meu pai? E ouvir da minha mãe o que eu ouvi foi: meu Deus, como essa mulher foi resignada. Você sabe que às vezes, no casamento, a mulher, ela sofre muito por causa da vida sexual. A mulher, a satisfação sexual da mulher é muito diferente, porque ela requer muito a dimensão do carinho. Você que é marido sabe disso. O quanto se realiza com você, como homem, sobretudo quando você é carinhoso. O carinho, ele faz com que a vida sexual seja muito mais satisfatória. O problema é quando no casamento separa-se a relação genital da relação sexual. Padre, mas são duas coisas diferentes? Sim. A relação genital é aquela que se reduz à dimensão biológica do sexo. E essa pode ser frustrante. A relação sexual, ela engloba o carinho, ela engloba o todo das pessoas. E quando no casamento não se fala sobre isso, quando não se tem esse enfrentamento, é possível que essas insatisfações fiquem registradas, fiquem guardadas, e em algum momento isso vai se manifestar da pior forma, que é o total desinteresse pelo outro. Porque quando uma das pessoas que compõe essa relação sente-se desrespeitada ou até objetificada pelo outro, porque o que é a objetificação? Quando alguém na relação sexual percebe que ela foi apenas uma instância biológica de satisfação. Acabou o sexo, ou aquele sexo quase que animalesco, sem carinho, sem respeito, isso tem prazo de validade. O que faz a vida sexual de um casal ser frutuosa é quando ela nunca perde a dimensão do afeto, do carinho. Aí é verdadeira vida sexual. Não se limita a ser uma vida genital. Não se limita a ter uma relação genital, mas tem uma relação sexual. Aí volto a dizer, se a gente não está habituado a falar do que nos conflitua, o outro não vai saber o que está acontecendo. E aí, minha gente, vale para todas as dimensões da vida familiar. Se nós não colocamos os problemas de forma organizada e ordenada, eu até costumo dizer que a gente precisa criar situação para falar do problema. Porque às vezes a gente quer resolver o problema dando um grito e saindo da porta, pela porta fora. Não. Isso não resolve o problema, isso não é comunicação. Às vezes nós queremos resolver os nossos conflitos aos gritos, no momento que não é apropriado, num formato que não é apropriado. Às vezes marido e mulher querem resolver os seus conflitos também quando os ânimos estão exaltados. Não. Marca um jantarzinho, né? Organiza alguma coisa na sua casa só para você e ele. Vamos sair comigo hoje, só nós dois. Vamos jantar fora. Mas cria a situação. Não permita que o celular fique ali no meio, interrompendo a comunicação entre vocês. Olha, nós vamos desligar o celular, porque nós vamos ter meia hora de conversa. Durante meia hora você não responde seus WhatsApps, você não vê as suas redes sociais, e eu farei o mesmo. Porque eu preciso ter uma conversa séria com você. Você estabelece o momento. Você marca no tempo que houve uma conversa para discutir um determinado assunto. Aí sim, a escuta e a fala ganham uma outra autoridade.
Mas nós muitas vezes queremos resolver os conflitos, os problemas, sem termos criado a situação. Nós queremos resolver os nossos problemas sem falar e sem ouvir do jeito certo. Porque há um jeito certo de dizer as coisas. Às vezes nós vamos dizer algo muito pesado, muito difícil, e nós podemos fazer isso sem que isso pareça tão afrontoso ao outro. Vai depender da forma como nós fazemos. Um sorriso nos lábios para poder falar com mais serenidade, o tom de voz, tudo é um aprendizado. Posso dizer coisas pesadas ao outro e ele me ouvir de um jeito leve. O conteúdo era pesado, mas eu busquei uma forma de dizer leve. Eu, particularmente, acho que o formato da nossa comunicação precisa diariamente ser analisado e percebido. Nós muitas vezes não fazemos uma crítica da nossa maneira de falar. E às vezes também não nos perguntamos se nós estamos sabendo ouvir. Se a gente não sabe falar, se a gente não sabe ouvir, nós teremos muita dificuldade de ter relações saudáveis com os nossos maridos, com as nossas esposas, com nossos irmãos e até mesmo com nossos amigos. Obrigado pela oportunidade que você me deu de mais uma vez conversar com você, de entrar na sua casa, de entrar na sua vida. Derrame sobre todos nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.